Meu nome é Márcio Silveira, eu sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, diocese de João Pessoa, na Paraíba. É impressionante como as pessoas têm reações diferentes quando ouvem a minha resposta, quando a pergunta é: qual a igreja que você faz parte? A palavra anglicanismo traz muitas diferentes percepções. Dentre elas, alguns perguntam: essa é aquela igreja da rainha da Inglaterra? Outros mencionam o rei Henrique VIII por causa dos livros de história do ensino médio. E muitos outros associam a uma igreja esteticamente parecida com a Igreja Católica Romana e com uma teologia evangélica. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando ouve anglicanismo? O bem da verdade é que existem tantos grupos anglicanos continuantes, com diferentes nuances teológicas entre High Church, com ênfase mais litúrgica, e Low Church, sendo mais evangélica, que nós fazemos parte da Igreja Anglicana no Brasil. Nós temos alguns documentos que refletem a nossa fé doutrinária para delimitar biblicamente essa diversidade em busca da unidade anglicana. Por isso, hoje eu quero compartilhar com você sobre uma declaração que foi elaborada para preservar as nossas bases de fé nesse ramo histórico do protestantismo, que é o anglicanismo, a Declaração de Jerusalém. Antes de citar para vocês essa declaração, eu preciso que você saiba que este documento é fruto da preocupação que nós anglicanos tivemos em estabelecer fundamentos sobre os quais a igreja deve buscar a expansão do cristianismo. Para isso, eu tenho a honra de comunicar que eu estava lá nos dias 22 a 29 de junho de 2008, juntamente com uma multidão de mais de 1000 testemunhas, incluindo primazes, arcebispos, bispos, clérigos e líderes, reunidos em Jerusalém para a Conferência Global do Futuro Anglicano, o GAFCON. Se você quiser conhecer um pouco mais, tem um vídeo sobre o GAFCON no meu canal que você pode acessar e conhecer melhor. Resumidamente, nos reunimos nessa conferência porque o comprometimento moral, o erro doutrinário e o colapso do testemunho bíblico em partes da comunhão internacional anglicana atingiram um nível tal que a maioria dos líderes anglicanos do mundo sentiram a necessidade de resumir em uma posição unida pela verdade. Representantes anglicanos de todo o mundo firmaram princípios de ortodoxia através da Declaração de Jerusalém. Esse documento busca apaziguar dissensões e estabelecer bases que permitam planejar a atuação cristã dentro da cultura global do século XXI. A declaração ela foi elaborada com a perspectiva de que é necessário que os cristãos unam forças para chegar aos povos não alcançados e para restaurar o cristianismo autêntico. Vamos ao texto da Declaração de Jerusalém? Em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós os participantes na conferência sobre o futuro global do anglicanismo, nos reunimos na terra do nascimento de Jesus. Expressamos a nossa lealdade como discípulos do Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Prazerosamente abraçamos a sua ordem de proclamar a realidade do seu reino, que foi primeiramente anunciado nesta terra. O Evangelho do Reino é boa nova de salvação, libertação e transformação para todos. À luz do que acima afirmamos, concordamos em elaborar conjuntamente um caminho para o futuro, que promove, protege o Evangelho Bíblico e a missão para o mundo. Solenemente, declaramos os seguintes princípios de ortodoxia que funcionam a nossa identidade anglicana. Primeiro princípio: regozijamo-nos no Evangelho de Deus, através do qual temos sido salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Porque Deus nos amou primeiro, nós amamos, e como crentes evidenciamos o fruto do amor, arrependimento, viva esperança e gratidão a Deus em todas as coisas. Segundo princípio: cremos que as Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus escrita.
e contém todas as coisas necessárias para a salvação. A Bíblia é para ser traduzida, lida, pregada, ensinada e obedecida em seu sentido pleno e canônico, levando em conta a leitura histórica e consensual da Igreja. Terceiro princípio, afirmamos os 4 concílios ecumênicos e os 3 credos históricos, como expressando a regra de fé da Igreja una, santa, católica e apostólica. Quarto princípio, afirmamos os 39 artigos de religião, como contendo a verdadeira doutrina da Igreja, de acordo com a palavra de Deus, como autoritativa para nós anglicanos nos dias de hoje. Quinto princípio, prazerosamente proclamamos e nos submetemos ao senhorio único e universal do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único Salvador da humanidade, do pecado, do juízo e do inferno, que viveu a vida que nós não podíamos viver e que morreu a morte que nós merecíamos. Por sua morte redentora e gloriosa ressurreição, ele assegurou a redenção a todos que a ele se achegam em arrependimento e fé. Sexto princípio, regozijamo-nos em nossa herança sacramental e litúrgica, como uma expressão do Evangelho, e afirmamos o livro de oração comum de 1662 como um padrão verdadeiro e autoritativo de adoração e oração, a ser traduzido e localmente adaptado para cada cultura. Sétimo princípio, reconhecemos que Deus tem chamado e outorgado dons aos bispos, presbíteros e diáconos, em sucessão histórica, para equipar todo o povo de Deus para o seu ministério no mundo. Afirmamos o clássico ordinal anglicano como um padrão autoritativo para as ordens clericais. Oitavo princípio, reconhecemos a criação por Deus da humanidade como macho e fêmea e o padrão imutável do casamento cristão entre homem e mulher como lugar apropriado para a intimidade sexual e a base da família. Arrependemo-nos por nossas falhas em manter esse padrão e conclamamos uma renovação do compromisso, da fidelidade duradoura no casamento e de abstinência para aqueles que se consideram celibatários. Nono princípio, alegremente aceitamos a grande comissão do Senhor ressuscitado de fazer discípulos de todas as nações, de buscar aqueles que não conhecem a Cristo e batizar, ensinar e conduzir os novos cristãos à maturidade. Décimo princípio, estamos conscientes da nossa responsabilidade de sermos bons mordomos da criação de Deus, de sustentar e advogar justiça na sociedade e de buscar alívio e empoderamento para os pobres e necessitados. 11º princípio, comprometemo-nos com a unidade de todos aqueles que conhecem e amam a Cristo e a construímos autênticos relacionamentos ecumênicos. Reconhecemos as ordens e jurisdições daqueles anglicanos que sustentam a fé e as práticas ortodoxas e os encorajamos a se unir a nós nessa declaração. 12º princípio, celebramos a diversidade dada por Deus entre nós, o qual enriquece a nossa fraternidade global e reconhecemos a liberdade em assuntos que são considerados secundários. Comprometemo-nos em trabalhar juntos para buscar a mente de Cristo sobre temas que nos dividem. 13º, rejeitamos a autoridade daquelas igrejas e líderes que têm negado a fé ortodoxa por palavras e atos. Oramos por eles e os chamamos ao arrependimento, ao retorno ao Senhor Jesus Cristo. 14º, regozijamo-nos com a perspectiva do retorno de Jesus em glória. Enquanto esperamos esse evento final da história, nós o louvamos pela maneira como ele edificou a igreja através do Espírito Santo, pela mudança miraculosa das nossas vidas. Eu preciso dizer que a emoção em fazer parte dessa história, na elaboração dessa declaração, que 10 anos depois foi mais uma vez celebrada em Jerusalém, dessa vez eu fui como bispo,
E reunido com 1.950 representantes de 50 países, incluindo 316 bispos, 669 pastores, 965 líderes, decidimos que vamos preservar e perseverar, proclamando Cristo fielmente às nações. Se você tinha dúvida sobre nossa base doutrinária, saiba que a Declaração de Jerusalém é um dos documentos apologéticos mais fortes que foi escrito diante de tanto revisionismo hermenêutico e teologia liberal dos nossos dias. Estamos unidos na ortodoxia da palavra de Deus e na expansão da igreja nos 4 cantos dessa terra. Se você gostou desse vídeo, então compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Se ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso agora mesmo, acione o sininho e se prepare, que semanalmente vem conteúdo de cristianismo, teologia e anglicanismo para você.